noite, ou qualquer que seja o momento que você nos assista. É um privilégio estar com você. Antes de começar, vamos orar. Pai Celestial, novamente te agradecemos pelo teu amor. Nós te agradecemos por esta oportunidade de abrir a tua palavra. Nós oramos, Senhor, que o Senhor seja aquele que abra a palavra, que seja aquele que fale, que seja aquele que toque os corações das pessoas que estão aqui e que escutarão mais tarde. Nós oramos que o teu Espírito Santo nos encha, nos transforme e nos ajude a nos tornar mais como o Senhor. Que seja para a tua glória, que tenha resultados para os céus. Nós oramos nos méritos de Jesus. Amém. Bem, conforme nós começamos hoje à noite, eu quero mencionar algumas coisas que parecem gerais. Qualquer lugar que eu vá, eu não consigo encontrar pessoas perfeitas, com exceção dos políticos, pois são sempre perfeitos, nunca reconhecem seus defeitos. Mas eu não consigo encontrar pessoas perfeitas. As pessoas que eu converso, conforme nós começamos a conversar, elas me dizem que querem seguir a Deus, mas elas lutam muito. E eu não entendo por quê. Porque nós vamos à igreja, nós guardamos o sábado, nós escutamos tantos sermões. Se você fosse contar os sermões que você já escutou na sua vida, vamos dizer apenas em 20 anos. Vamos dizer só os sermões de acampamento, sem mencionar aqueles da semana e do sábado. Se você colocar todos eles juntos, você iria esperar já estar salvo ou no céu. Depois de escutar um sermão e ser tocado, por que não existe mudança? Por que na próxima semana ainda lutamos com os mesmos problemas? Me parece que quanto mais nós oramos por alguma coisa, mais nós fazemos, mais nós falhamos. Por exemplo, eu nasci sem paciência. Eu sou uma pessoa muito rápida, com um temperamento agitado, um pavio curto. Eu posso fazer coisas que 10 pessoas juntas não conseguem. Basicamente, se nós formos em algumas áreas, por exemplo, uma vez, um dos meus anciãos, muito tempo atrás, no meu primeiro distrito, sua colheitadeira quebrou. Ele tinha uma fazenda grande. A chuva estava se aproximando e ele estava perdendo todo o milho, muitos campos, com toneladas de milho. Eu não sei o quão grande era, mas era muito grande. Então chamei a igreja e vamos ajudar esse homem a ajudar a colher o milho. Cada pessoa pegou uma linha. Eu peguei 3 linhas. Quando eles chegaram no meio da linha, eu já estava no final das 3 linhas e voltei e encontrei eles no meio. Eu sou muito rápido. Eu sou agitado, 10 pessoas não conseguem me acompanhar, mas ao mesmo tempo eu perco minha paciência com facilidade. Quanto mais eu orei por paciência, me parecia que com mais facilidade eu perdia a paciência. Já aconteceu com você? Quando você luta com alguma coisa, você ora por isso e você faz isso novamente? Por que isso acontece? Por que isso acontece? Você toma uma decisão e quando você toma essa decisão, parece que você falha. De fato, se você não toma nenhuma decisão, parece que você tem paz. Mas quando você toma a decisão de orar, de estudar mais, de ser mais paciente, qualquer que seja, de parar de fazer algo errado, se envolver mais no evangelismo, quando você toma a decisão de seguir a Cristo, ou servir a Ele, ou fazer alguma coisa melhor para melhorar, é quando você sente o pior. Este é o momento que Satanás te ataca como nunca. Isso é lógico, porque Satanás não tem nenhum problema se nós não nos comprometemos com Jesus. Mas quando nos comprometemos a orar mais, fazer isso ou aquilo, Satanás odeia isso, então ele nos ataca para nos levar a desistir. Então, o que devemos fazer? Eu vou te dar um exemplo. Eu gosto dos meus sapatos brilhando, então eu lustro eles muito bem. Mas então eu estava na Romênia e as pessoas não tinham carros e as pessoas iam trabalhar ou para a escola no ônibus. E havia tantas pessoas, eu posso te mostrar fotos do ônibus, que o motorista não conseguia fechar a porta. Algumas vezes, algumas pessoas seguravam a barra fora do ônibus, fora da porta, como um aglomerado de pessoas. Então, o ônibus ficava um pouco inclinado. Eram tantas pessoas, era como sardinhas em uma lata, as pessoas não conseguiam se mover. Então, eu estava lustrando os meus sapatos, eu entro no ônibus e todo mundo pisa nos meus sapatos. Então, isso me causa dor. Então eu lustro novamente, uma pessoa pisa de novo. E eu falei, preste atenção! E eu perdi minha paciência. Minha esposa falava, tenha calma, são apenas sapatos. E chegou ao ponto que eu tinha que esconder os meus pés debaixo da cadeira de alguma pessoa. E então eu tinha que me segurar para não cair da barra, para que ninguém pisasse nos meus sapatos, e ainda assim eles pisavam.
E quanto mais eu orava para que isso não me incomodasse, com mais raiva eu ficava das pessoas que pisavam. Até um dia que minha esposa disse que Satanás estava me atacando porque sabia que isso era um ponto fraco. Então o que eu fiz? Vou deixar todo mundo pisar nos meus sapatos. Então coloquei os meus pés e disse: agora pisem. E eles pisaram. Mas depois de um tempo, ou eu parei de me importar, ou eles pararam de pisar porque eu já não me incomodava mais. Será que quando nós tomamos uma decisão, Satanás fica com raiva e nos ataca? Como podemos obter vitória? Como podemos crescer? A Bíblia diz: não dê ouvido às pessoas que fingem ser perfeitas, como os políticos. A Bíblia diz claramente no livro de Romanos que nós todos, quantos? Todos, carecemos da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos pecaram. Mesmo que você, não importa se você é um pastor, um presidente da associação ou da união, qualquer posição que você tenha, todos somos pecadores. E todos nós desejamos vitória e lutamos pela vitória. Nós podemos ser capazes de mudar o comportamento externo, mas não podemos mudar o nosso coração. A Bíblia diz: pode o leopardo mudar as suas manchas? Não, nem você pode mudar o seu coração. Somente Deus pode tomar o nosso coração e nos dar um novo. Então, como isso acontece? Qual é o processo? Então, eu vou te dar um outro exemplo. Nós sabemos que temos essa luta entre as duas naturezas. A natureza, a imagem que Deus coloca em nós na criação, e a natureza humana que adquirimos depois do pecado. E as duas naturezas lutam uma contra a outra. Paulo diz: eu não faço o que eu quero, eu faço o que detesto. Quem vai me salvar desse corpo? Se Paulo o apóstolo tinha essa luta, você e eu também temos essa luta. E se fingirmos indo à igreja aos sábados dizendo bom dia, feliz sábado, como você está? Ótimo. Muitas vezes isso é apenas uma máscara. Muitas vezes não estamos ótimos dentro de nós. Então, como nós lidamos com isso? Veja bem, eu prometo que eu vou te dar um exemplo antes. Você já teve algum dia na sua vida no qual uma coisa dá errado, outra coisa dá errado, aquilo dá errado, quando você vê, tudo deu errado? Por exemplo, eu estava apressado para ir para um lugar e eu tinha um compromisso, então eu estava correndo para colocar todas as minhas coisas na bolsa, meu notebook, meu carregador, tudo. E quando fui me inclinar para fazer isso, eu derrubei o notebook da minha mão. Então eu fui tentar pegar o notebook e tropecei no gato. O gato corre e me arranha, e então eu pisei de lado para não machucar o gato e minha esposa estava passando ferro na minha camisa. E quando me levanto, eu bato minha cabeça na tábua de passar. Eu fiquei muito frustrado. Eu me inclino novamente e finalmente consigo colocar tudo na minha maleta. Então eu vou em direção ao carro e antes de entrar no carro, eu piso em alguma coisa que o meu cachorro deixou lá. E eu falei: "Ah, não!" Então você consegue pregar assim? Você sabe o que eu estou falando sobre aqueles dias. Então nós falamos: Senhor, você sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu quero mudar e eu não tenho força. E algumas vezes eu tento me segurar, mas dentro há muita pressão. Por favor, Senhor, mude meu coração. Como isso acontece? Como nós experimentamos uma mudança real e duradoura e crescimento. Primeiro, e nós vamos falar sobre a segunda parte, a segurança da salvação, em uma outra mensagem. Mas antes de chegar lá, primeiro eu quero esclarecer que há muitas pessoas que morreram na história que serão salvas e elas ainda não eram perfeitas. Por exemplo, vamos escolher o pior, o ladrão na cruz. Jesus prometeu a ele: eu prometo hoje. Eu te dou esta promessa, que você estará comigo no céu. Mas aquele homem morreu antes de ter a chance de fazer alguma coisa boa para mostrar que ele mudou. Ele fez muitas coisas ruins e ainda assim estará no céu. Isso é justo comparado com Abraão, que serviu toda a sua vida? Comparado com Isaías? Comparado com Paulo, o apóstolo, que serviu toda a sua vida? Aquele homem não fez nada de bom. Ainda assim, Abraão e o ladrão, Paulo e Raabe estarão no céu. É isso justo a pessoa que trabalha o dia todo e aquela que vem na 1ª hora, ambos irem para o céu? A salvação não está baseada no que fizemos ou quanto fizemos. Nenhuma das nossas boas atitudes merece o céu. Na realidade, nossas boas atitudes na Bíblia são comparadas a trapos de imundícia, não nossa maldade.
Mas nossa justiça, não nossa pecaminosidade, mas a nossa justiça, a Bíblia diz, como o pano sujo. Porque a nossa justiça parece boa comparada à das outras pessoas, mas quando você compara a sua justiça com a justiça de Deus, ou seja, comparar com a sua divina e perfeita justiça, se torna imundícia. Nenhuma das nossas boas atitudes merece o céu. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. É a graça de Deus que nos salva, não o que nós fazemos. Por essa razão, o ladrão na cruz pôde ser salvo. Portanto, deixa eu deixar claro antes de começar. Se você está no começo do processo de crescimento, bem aqui, como ladrão na cruz, ou você está um pouquinho mais à frente, como Maria, ou ainda você está um pouco mais à frente, cresceu um pouco, está mais espiritual, mas ainda não perfeito, talvez como um de nós. Ou talvez, se você estiver aqui como o apóstolo Paulo, não importa onde você esteja. Se você está em Cristo, contanto que você esteja em Cristo, você está salvo. Mas você pode ser perfeito. Ninguém é perfeito, mas vamos dizer que perfeito. Se você deixar a Cristo, sua perfeição não te salva. Você estará perdido, porque somente Cristo em você é a esperança da salvação. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo e em um modo presente e contínuo, ou seja, estando em Cristo de forma contínua, quem está em Cristo tem vida, quem não está em Cristo não tem vida. Portanto, assim que você se separa de Cristo, você está perdido. E assim que você se reconecta com Cristo por causa da sua presença, você está salvo. Um outro verso bíblico diz que aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Mas o grego nesse texto é um modo presente e contínuo, que pode ser traduzido como aquele que continua a invocar. Aquele que continua a invocar, convidando Deus, Senhor, por favor, entre na minha vida, entre no meu coração. Aquele que busca incessantemente a presença de Deus, esse será salvo. Paulo diz que ele é Paulo o apóstolo. Ele foi perseguido por causa de Deus, ele plantou várias igrejas, ele escreveu mais epístolas que qualquer outra pessoa na Bíblia. Ele foi levado em visão ao céu. Paulo, o apóstolo, diz que ele é o principal dos pecadores. Por que ele iria falar isso? Isaías diz: ai de mim, porque eu sou um pecador. Por que ele iria falar isso? Todos eles, quando entram na presença de Deus, eles entram em colapso. Daniel, Isaías, Zedequias, João de Apocalipse, todos, quando entram na presença de Deus, entram em colapso. Nós não conseguimos ficar diante da presença de Deus, somos tão pecadores. Paulo escreve para a igreja de Corinto. Ele diz para os santos de Corinto, ele chama eles de santos. Um pouco mais adiante, no mesmo capítulo, ele chama eles de pecadores. Eles são santos ou pecadores? Como nós podemos explicar isso? Quando eu era jovem, eu não tinha jeito. Eu fazia tantas brincadeiras, eu nunca usei drogas, não coisas más, coisas pequenas, mas eu fiz tanto que as pessoas tinham medo de mim. Eu tinha tantas ideias, nunca me faltou. Eu tinha 1000 ideias por segundo, nunca faltou ideias para mim. Basicamente, em toda situação, eu tinha uma ideia ou mais. Por exemplo, eu estava na igreja, na galeria, com o coral, eu via pessoas dormindo durante o sermão, eu tinha uma ideia. Eu peguei um canudo, aquele bem grosso, não aquele usado para suco, mas usado para vitaminas. Um canudo, um arroz e da galeria, as pessoas que estavam dormindo, eu acertava a cabeça delas. Era divertido. Tinha uma sensação de grande felicidade. Agora um outro exemplo. Nós estávamos acampando. Meu tio, que era um mecânico, ele me disse que se você colocar alguma coisa no escapamento do carro de maneira que o sistema de exaustão do carro não funcione, o motor fica sufocado até que ele para. Nós estávamos comendo milho enquanto acampávamos e eu tive uma ideia. Eu estava com um copo no qual estava comendo milho e eu coloquei no escapamento do carro do pastor. Domingo à noite, quando acabamos o acampamento, todo mundo entrou num carro. O pastor ligou o carro e ele dirigiu 20 metros, então o carro parou. Então ele tentou, tic, 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 e tentou, e tentou, e tentou. Então todos disseram, a bateria deve estar ruim. Então todas aquelas pessoas inteligentes cercaram o carro, levantaram o capô e começaram a olhar para o motor. E eles não conseguiam encontrar o problema. Então eu olhei para o pastor e disse, você orou a respeito disso? E ele disse, não, Pavel, eu não pensei sobre isso. Eu disse, você é um pastor, você deveria pensar nisso. Então eles cercaram o carro e começaram a orar para que o carro funcionasse. Durante a oração eu fui para trás do carro e tirei o copo do escapamento. Então ele tentou ligar o carro e o carro funcionou. Eu disse, milagre!
Mas um dos jovens não fechou os olhos. Ele me viu, ele contou ao pastor, o pastor ficou com raiva e ligou para o meu pai e minha mãe. Minha mãe, como de costume, começou a chorar porque eles recebiam 10 ligações por dia por causa das minhas brincadeiras. E meu pai disse: "Querida, não se preocupe." Eu continuava o mesmo, mas meu pai orava por mim e nós estamos orando por ele. Você pode imaginar se continuarmos orando, não por causa dele, mas por causa da graça de Deus? Ele não apenas será salvo, mas Deus o transformará. E Deus pode transformar todas essas ideias em algo bom. Você pode imaginar quão bem Deus pode fazer através dele? Meu pai era compassivo comigo, minha mãe estava desesperada, ela ficou com cabelos brancos por causa de mim. Como você pode mudar? Minha mãe falava para o meu pai: "Ele nunca vai mudar." E meu pai dizia: "Sim, sim, sim, Deus vai mudar ele. Nós não temos como mudá-lo, não conseguimos lidar com ele, ele tem muitas ideias, muita energia, mas Deus vai mudá-lo." Como as pessoas mudam? As pessoas diziam que eu era louco, que eu não tinha jeito. Como as pessoas mudam? Algumas vezes as pessoas tentam, tentam, e então ou eles ficam depressivos, desencorajados e desistem, ou eles colocam um rosto de felicidade e fingem que tudo está bem, enquanto que por dentro nada está bem. Como as pessoas mudam? Nós vamos dar uma olhada no processo. A Bíblia diz de forma muito clara em João capítulo 15, verso 4, isso aqui é o fundamento da vida cristã. Eu quero que você entenda isso. E não importa quão bonita a casa seja, se você não tem um fundamento, ou você tem um fundamento ruim, fraco ou torto, a casa irá colapsar. Toda a tua vida cristã, tudo que você faz, está baseada neste fundamento. Tenha certeza que você o tem. Esse verso bíblico irá fornecer o fundamento para esta mensagem. João 15, verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, assim nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. Isso é lógico. Se você cortar o galho irá morrer. Se você desligar a energia, a lâmpada vai desligar. Se você se desconecta de Cristo, você estará espiritualmente morto. Você pode ir para a igreja, pode fingir, pode estar nos livros de registro da igreja, mas você não terá poder. A razão pela qual não temos poder na igreja, pela qual não temos crescimento, pela qual não temos vitória, é porque nós estamos desconectados. Para ter uma vida espiritual, você precisa estar continuamente e completamente conectado. É por essa razão que ele diz: ore sem cessar. Isso não quer dizer, como muitos de nós entendemos oração como uma tarefa de pedidos. Ele não diz, continue pedindo sem cessar. Na verdade, a tradução é esteja conectado continuamente. Orar sem cessar pode ser traduzido de várias maneiras, mas o significado não é que você tem que ficar de joelhos 24 horas por dia, e você não vai ao trabalho e quando dirige fica com os olhos fechados. O significado é que você está conectado. Essa é a razão pela qual é dito que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Isso significa que você está continuamente conectado. Isso é o que Jesus fala, é o que Abraão fez, é o que Moisés fez. Isso é o que José fez, o que Daniel fez. E todas as pessoas de fé, incluindo as do Novo Testamento, eles estavam conectados continuamente. Quando você aprende a estar mais e mais conectado, quanto mais conectado você está com Cristo, mais vitórias, mais poder, mais crescimento, mais resultados, mais frutos, mais entendimento, uma vida espiritual mais profunda você terá, completamente e continuamente conectado. Esta é a mensagem. Completamente conectado. Agora, escutem, eu quero. Eu tenho vários parágrafos aqui e versos bíblicos e nós não temos tempo para todos eles. Eu vou escolher alguns. Eu quero explicar um pouco. Paulo diz: mas, naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. Se eles são ministros de Cristo, eu sou ministro. Se eles estão trabalhando por Cristo, eu fiz muito mais. Se eles são atacados, eu fui atacado em açoites, na prisão e até quase à morte. 5 vezes recebi 40 açoites menos um. 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Eu prego Cristo, eu trabalho por Cristo, eu planto igrejas, eu fui perseguido e já estive até no mar, privado de sono e sem comida. Eu já tive visões. Ele está dizendo: eu sou melhor que você. Ainda assim, eu não posso me gloriar em nada disso, apenas em Cristo.
Ainda assim, eu não cheguei ao fim. Não sou perfeito, na verdade, eu sou o principal dos pecadores. Ainda assim, eu não posso fazer nada. Na verdade, eu não faço o que eu quero, eu faço o que detesto. Se de alguma maneira você tem a impressão que você pode mudar, você está no caminho errado. Se você acha que você pode se salvar, você está no caminho errado. E ele diz em Romanos capítulo 7, eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então, como você se aproxima de Cristo enquanto você não é perfeito e ainda assim continuar crescendo? Eu escuto as pessoas dizendo: eu não posso ser batizado ainda porque eu não sou perfeito. Eu não posso ir para a igreja, eu não posso orar porque eu peco. Isso é o mesmo que dizer: eu não posso ir ao médico porque estou doente. Vamos esperar até ficar melhor para eu ir ao médico. Isso não faz sentido. Você não vai a Cristo quando você se sente bom. Pecadores precisam de Jesus assim como doentes precisam dos médicos. Você vai ao médico, não é nada urgente, é apenas um check-up convencional. Você fica na fila de espera, aguarda por uma consulta por 2 meses e fica na fila por 1 hora. Mas se você está vindo de um acidente, você vai para a sala de emergência. O médico não diz: Ele é pior, ele tem que esperar 6 meses." Você entra imediatamente, você não espera em nenhuma fila. O mesmo acontece com Cristo. Isso não significa que devemos pecar, mas que, independente de quem você é, você pode ter acesso imediato, por causa da sua pecaminosidade e urgente necessidade. Cristo está disposto em receber você, porque Ele te ama e porque você é o filho dele. E não faz sentido as pessoas dizerem: eu não posso ir a Deus ou à igreja porque eu sou pecador. Essa é a razão pela qual você deve ir a Cristo. Então, como você começa? Nós devemos começar pelo ponto número 1, muito importante. 3 pontos, muito importante. Confessar, acreditar e permanecer. Ou você pode dizer se arrepender, acreditar e permanecer. Deixa eu explicar. Número 1, confissão honesta. É absolutamente necessário, vital para o perdão, crescimento espiritual, vitória, paz, salvação, resultados, frutos e até mesmo adoração. Você não pode adorar genuinamente sem confissão honesta. A Bíblia é muito clara. Diz em 1 João capítulo 1, verso 9: se nós confessarmos, e essa palavra "se" é um condicional, é uma aliança, é um acordo. Você tem a sua parte, Deus tem a parte dele. Você faz a sua e Deus faz a dele. A sua parte é confessar. A parte de Deus é perdoar e purificar, não apenas perdoar. Se você fizer a sua parte, Deus prometeu que ele vai fazer a parte dele. Algumas vezes as pessoas confessam, mas não se sentem perdoadas. Já confessei, mas tenho que fazer novamente. Essas pessoas pedem por perdão 10 vezes pelo mesmo pecado por 10 anos. Eu conheci uma pessoa que depois de 70 anos estava orando para ser perdoada pelo mesmo pecado. Ela não tinha um problema com o pecado, mas sim com a fé. Porque a Bíblia não diz que você tem que confessar 20 vezes. A Bíblia diz que se você confessar, Deus perdoa. Você acha que você é melhor que Deus? Se você fizer a sua parte, por que você acha que Deus não vai fazer a parte dele? Se Deus prometeu, ele não pode mentir. Se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele. No momento que você confessa de forma honesta, com o coração quebrantado: Senhor, me perdoa, naquele momento Deus perdoa. Não porque você merece, mas porque o sangue de Jesus é suficiente. O seu sangue é suficiente para perdoar todos os pecados, independente da quantidade e do tamanho. A Bíblia diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo, de toda a história, todos os pecados, não importa o tamanho. Se o teu pecado é do tamanho do Monte Everest, o sangue de Jesus é maior que o universo. Do universo você não vê o Monte Everest. Você nem mesmo vê a Terra. As pessoas dizem: mas meu pecado é grande. Não importa, pare de olhar para o teu pecado, comece a olhar para a cruz. Confissão é absolutamente vital. Se você confessar, Deus te perdoa e te purifica. Ele não apenas te perdoa, mas te purifica. Você não é apenas perdoado, mas quando você está purificado, você está limpo. Não tem mancha, não tem nenhuma marca, nenhum tipo de indicativo que mostra que você tinha um pecado. Basicamente, ele não apenas te perdoa, mas quando ele te purifica, ele joga os teus pecados no fundo das fossas marianas, o ponto mais profundo do oceano, e coloca uma placa: proibido pescar, para ninguém vê-los novamente.
Quando você confessa, ele perdoa e ele apaga. É Deus. Você não faz isso. E essa é a razão pela qual Jesus disse para Maria, quando eles a arrastaram para Jesus, esperando que eles a matariam, e ela era tão pecadora que esperava morrer. Essa foi a melhor coisa que eles fizeram a ela, mesmo sem saber. Porque quando você é um pecador e vai a Jesus, não é morte. A próxima coisa é o perdão. Quando ela foi arrastada para Jesus, e ela está ali esperando as pedras virem, e Jesus diz, depois que ele escreve os pecados deles na areia: "Onde estão aqueles que te condenam? Eles não estão aqui, ninguém te condena." Mas Jesus poderia ter dito: Você merece isso, você pecou, você precisa ser punida." Mas Jesus fala: "Eu não te condeno, tampouco." Em um outro verso, Jesus diz: "Eu não vim para condenar, eu vim para salvar, eu vim para salvar o mundo." Um outro verso que todos nós conhecemos: "Deus amou o mundo tanto, mas tanto, que deu o seu Filho para todo aquele, todo, independente da quantidade de pecados, do tamanho, para que seja salvo." Então, de volta ao nosso assunto, Jesus diz: "Eu não te condeno tão pouco." E tem uma conjunção na tradução que diz: "Portanto, vá e não peques mais." E essa palavra, portanto, poderia ser traduzida como: "Você pode ir e não pecar mais." Ou seja, porque eu não te condeno, e o grande conflito explica isso. É dito no parágrafo inspirado, e aqui coloco nas minhas palavras: "Se nós aceitarmos pela fé o presente da não condenação, o perdão, naquele momento nós somos perdoados, somos purificados." E então ela fala: "Nós temos um novo começo." Basicamente, nós somos purificados e recomeçamos como nunca fizemos, como um bebê recém-nascido, sem pecado, sem passado, como uma esponja, limpa e sem manchas. Neste momento, você pode começar tudo novamente. É como Satanás vem e fala: "Ele pecou. Deus, ele pecou." E Jesus fala: "Não, ele é perfeito." Mas olhe para ele. Não, ele é perfeito, é absolutamente irrepreensível. Naquele momento, você não é perfeito, você ainda é um pecador, você ainda tem um mau cheiro. Mas Deus pega o seu pecado e cobre, e as suas vestes coloca sobre Jesus. E ele pega as vestes de Jesus, que é perfeita, branca, limpa, imaculada, divina, e coloca sobre você. E você estará coberto com a sua justiça e tão branco quanto a neve. Não porque você merece isso, mas pela sua justiça. Naquele momento, Jesus diz: "Tampouco eu te condeno. Portanto, você tem um novo começo, você começa do zero, como você nunca fez." Então, o espírito de profecia diz: se nós aceitarmos essa graça, esse perdão, esse presente da não condenação pela fé naquele momento, escute atentamente, se nós aceitarmos pela fé, não pelos sentimentos, pelo entendimento, não por merecimento, mas pela fé. Fé baseada no amor de Deus, baseada no seu sacrifício, baseada na sua promessa. Deus não pode mentir. Se nós aceitarmos pela fé, naquele momento, ela diz: nós seremos purificados. Não apenas perdoados, mas purificados, brancos. Nós temos um novo começo. Preste atenção. Ela diz: portanto, nós podemos começar novamente? Essa é a razão pela qual Jesus fala: vá e não peques mais. Você pode ir e não pecar mais. Portanto, se você não acredita que está perdoado, se você confessar e não acreditar, você ainda está em pecado. Porque você está em pecado e continua pecando. Mas se você acredita, você tem um novo começo. Você começa do zero, você tem um recomeço. Você pode começar tudo novamente. Na verdade, o espírito de professor diz que nós deveríamos nos alegrar no perdão, pular para cima e para baixo, gritar: "Hey!" Esse é o maior presente. Imagine se alguém te dá o presente da vida, e você tem câncer e está prestes a morrer. E imagine alguém te dar US$ 10 milhões. Você não iria pular para cima e para baixo, gritar, dançar uma dança santa e se alegrar? Por que nós não nos alegramos quando somos perdoados? Porque aceitamos isso como normal. Nós deveríamos cantar, nos alegrar e dizer: "Obrigado, Jesus, eu sou perdoado, estou limpo e sou justo neste momento." Então, a condição é: se nós confessarmos, Deus prometeu que Ele vai perdoar. E o espírito de profecia diz: não espere sentir isso. Aceite a palavra de Deus.
O perdão de Deus, o seu amor, a sua palavra, a sua promessa não é baseado nos seus sentimentos, na sua química, no seu humor, nas suas emoções. Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã, independente da forma que você se sente. Deus te ama, quer você sinta ou não. Deus te perdoa, quer você sinta ou não. Perdão não é eletricidade. Pss, eu senti, eu estou perdoado. Você não sente o perdão, você não cheira o perdão, você não vê o perdão, você não toca o perdão. Você não entende o perdão, você não paga o perdão. É pela fé. Aceite, porque Deus prometeu. Não busque merecê-lo ou entendê-lo. Não é ciência. É a palavra de Deus, aceite. Ele prometeu, ele não pode mentir. Deus será responsável por isso diante de todo o universo, por causa da sua promessa. Então é melhor que você se alegre nisso. Então, como é que isso começa? Todo esse processo de crescimento começa com a confissão. Se nós confessarmos, confissão é. Então, crescimento é condicional. Se nós confessarmos, Deus nos perdoa e nos purifica e nos dá um começo limpo e branco como a neve. Mas então, preste atenção. Uma confissão não pode ser genérica, oh Senhor, perdoe meus pecados. Ou então uma gratidão genérica, oh Senhor, obrigado por tudo. Confissão tem que ser específica. Você não diz, Senhor, perdoe meus pecados, mas você nomeia um por um. Senhor, eu critiquei meu irmão. Senhor, eu perdi a paciência. Senhor, o que quer que você tenha feito, você precisa especificar. Somente quando você confessa de forma específica, quando você faz isso de forma confiante, somente então você obtém o perdão. Como os alcoólicos anônimos. Eles não falam, oh, eu sou uma pessoa má. Eles dizem, eu sou um alcoólatra. E eu tenho estado sóbrio por 2, por 5, por 10 anos. Você precisa especificar o pecado. Como Jacó, ele e Esaú, seu irmão, tiveram uma controvérsia em relação à primogenitura. Ele enganou seu pai, nós conhecemos a história muito bem. Ele se vestiu com peles de ovelha e mudou a sua voz e foi falar com seu pai, que estava cego. Ele perguntou, quem é você, meu filho? Eu sou Esaú. Você sabe que Esaú era um tenor e Jacó era um baixo. Na verdade, eu não sei que tipo de voz eles tinham, mas ele mudou sua voz. Eu sou Esaú, como muitas pessoas que fingem quem elas não são e vivem uma vida dupla. E elas são santas na igreja, mas em casa crescem chifres nelas. Então, eu sou Esaú. Então o pai o abençoou. Ele enganou o pai para ter uma bênção. Você acha que ele teve essa bênção? Bem, ele pode até apenas recebido as palavras, mas a Bíblia diz que qualquer coisa que Deus abençoa está abençoada pela eternidade, para sempre. Se ele recebeu a bênção, por que ele iria procurá-la mais tarde? Na noite, quando ele estava lutando com Jesus, e ele disse, não te deixarei ir antes que me abençoe. Se ele tivesse recebido a bênção, estaria abençoado para sempre. Isso mostra que ele nunca recebeu a bênção. Como pessoas que vão à igreja buscando a bênção, mas nunca a obtêm, porque elas não conhecem essa experiência da confissão. Você nunca recebe uma bênção antes que você entenda quem realmente você é. Quando você finge que você não é o que você de fato é, você não recebe a bênção. Você é apenas justificado diante dos seus colegas e nas discussões com seu cônjuge, mas nada mais que isso. Pessoas que não confessem e não entendem quem elas são, elas sempre culpam os outros pelos seus problemas. Não é a minha culpa, ela disse isso, não é a minha culpa, o pastor fez aquilo. Não é a minha culpa, a igreja. Eles nunca são culpados, eles são como políticos. Não há mudança. Não há crescimento, não há salvação. Nós falamos de ser específicos na confissão. Você precisa se apropriar do seu pecado. Você precisa falar, sou eu, Senhor. Não meu irmão, não minha irmã, mas sou eu, Senhor, que precisa de oração, como diz a música. Você não pode dizer, a igreja não ora. Quando a igreja começa, Deus está te tornando responsável pelos teus pecados. Pare de culpar os outros pelos seus pecados e seus problemas. Pessoas culpam as outras porque elas têm um problema. Se você tem uma conexão com Cristo, você não vai julgar os outros, você vai orar por eles. A Bíblia diz: quem é você? Olhe para o problema no seu próprio olho. A Bíblia diz: quem é você para julgar? O Espírito de profecia diz que quando nós julgamos, nós tomamos as características de Deus e nos fazemos Deus. Deus é o juiz, não você. Você não entende as circunstâncias, você não conhece as motivações e a história das pessoas. Se você soubesse, seria mais tolerante. Nós temos a tendência de tolerar a nós e os nossos familiares e julgar os outros. Deus é o juiz. De volta ao nosso tema. De volta ao nosso tema. Confissão tem que ser específica. Específica, basicamente você diz, Senhor, quando você louva a Deus, você não fala, Senhor, obrigado pelas bênçãos.
Você diz: Senhor, eu estava prestes a perder o avião, eu orei, o avião estava atrasado e eu peguei o voo. Obrigado. Você é específico. Ou quando você ora pela igreja: Senhor, abençoe minha igreja. Isso é quando você não está ligando. Quando você se preocupa com a igreja, você ora por cada nome. Você ora por cada pai, mãe e filho, por cada ancião e diácono, por cada professor da escola sabatina e cada recepcionista. Quando você se preocupa com a igreja, você começa a orar por eles. E quanto mais você investe, se sacrifica e se compromete com essa oração, você não pode orar por toda a igreja porque leva horas, mas você pode orar por 10 nomes hoje e 10 amanhã. E quando você começa a fazer isso, Deus pode trabalhar. E então, quanto mais você faz isso, mais você os ama. E então Deus pode te inspirar a como alcançá-los. E Deus poderá usar as suas orações e respondê-las. Oração e confissão têm que ser específicas. Quando você faz de forma genérica é porque você quer fazer sua obrigação e rotina e colocar sua consciência para dormir. Mas você faz sem propósito. Quando você faz com propósito, você investe nisso. Então, número 1, confissão tem que ser específica. Número 2, quando nós culpamos os outros ou não somos específicos, nós temos uma tendência em esconder o pecado ou justificá-lo. Quando você faz um desses dois, você irá repeti-lo. Porque quando você justifica, significa que você pode fazer isso novamente nas mesmas condições. Você não precisa esconder nem justificar, só precisa confessar. Você não pode nem mesmo adorar. Adoração não é apenas no sábado. Adoração é estar na presença de Deus. Se entramos na presença de Deus apenas no sábado, isso é um problema? Na verdade, algumas pessoas vão para a igreja no sábado, mas mesmo assim não adoram, porque eles nunca experimentaram a presença de Deus. Só fazem a rotina e vão para casa, e nunca experimentaram a bênção ou o crescimento. Adoração é todos os dias. Quando você ora e não entra na presença de Deus, você está apenas fazendo rotina, não te ajuda em nada. Quando você estuda a palavra e não percebe que você está falando com Deus e Deus falando com você não está na presença dele. Pare de estudar, não vai te ajudar, você não vai lembrar o que você estudou. Adoração é quando você percebe que você está na presença de Deus. Quando você entra na presença de Deus, você não pode ir com a cabeça erguida, cheio de pretensão e expectativa. Ei, eu sou o chefe. Quando você está na presença de Deus, você entra em colapso. E você fala como todas as pessoas da Bíblia: Ai de mim, eu vou morrer, porque eu vi o Senhor. Quando você está na presença de Deus, você entra em colapso, porque você percebe, comparado a Deus, que você é um pecador, como todos na Bíblia. Portanto, você nem mesmo pode adorar antes que você entre em colapso, em confissão, reconhecendo quem realmente você é. Vamos voltar para Jacó? Ele enganou seu pai. Ele enganou seu irmão. Ele enganou seu genro, colocando diferentes coisas, galhos, na água, para que as ovelhas nascessem da cor que ele queria. Ele sempre encontra uma solução para os seus problemas. Provavelmente ele orava como nós: Senhor, me ajude com esse problema, mas ele nunca teve a paciência de esperar no Senhor. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Ele nunca teve paciência, pedia a Deus, mas então fazia alguma coisa para resolver seu problema. E então, muitos anos depois, ele estava ali com seus 60 anos quando volta para casa. Ainda assim, nunca tinha experimentado a bênção nem paz com as pessoas ou com Deus. Ele era um bom adventista, guardava o sábado e retornava ao dízimo. Ainda assim, não tinha experimentado uma confissão honesta, crescimento e vitória, porque tudo depende desse primeiro passo. Quando ele volta para casa, o seu irmão vem com os soldados para matá-lo. Naquela noite, uma pessoa, um ladrão, ataca ele. Ou isso era o que ele pensava. E ele começou a lutar com o ladrão e lutou toda a noite. Ele está desesperado. Ah, não, tudo isso é devido à minha culpa. Meu irmão vai me atacar. Eu fui atacado por uma pessoa que entrou na minha tenda, roubando e talvez vai me matar. E ele não percebeu que, na verdade, estava lutando com Deus. E me parece que durante toda a sua vida, quando estava lutando com seu pai, com seu irmão, com seu genro, ele estava lutando com Deus. Porque nada acontece por acaso, mas todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Se Deus permitiu, é porque você precisava. Se Deus permitiu, significa que tem características que você precisa desenvolver. Você precisa aprender a confiar no Senhor, ou aprender a ser paciente, ou aprender a ser humilde. Ou você precisa amar ou aprender a desistir? Alguma coisa que você precisa aprender para ser salvo. E Deus permite essas coisas para ensiná-lo lições necessárias para a sua salvação. E ele sempre culpa os outros e procura soluções para os seus problemas. Ele sempre pensa que está lutando contra seu pai, seu irmão, seu genro, mas sem perceber que ele estava lutando com Deus, que estava tentando ensiná-lo, desenvolvê-lo e salvá-lo. Então, ele estava lutando com um estranho sem perceber que era Deus. Então amanheceu e o homem disse: Deixe-me ir. Ele falou: Não. E aquele homem estranho apenas tocou nele, no quadril. E seu quadril foi deslocado. Ele: Oh, milagre!
Então ele percebeu que não estava lutando com um ladrão, mas estava lutando com Deus. De uma luta com o desconhecido, não, agora ele passa a abraçá-lo e diz: Eu não vou deixar você ir antes que você me abençoe. Mas Deus já está idoso e perdeu sua capacidade de ouvir. Ele precisa ajuda para escutar, porque ele não entende o que ele fala. Porque ele disse: Eu não vou te deixar ir antes que me abençoe. Mas Deus deveria responder sim ou não. Mas ele diz: Diga-me teu nome. Qual é a conexão entre nome e bênção? Não tem ligação. É como se eu te pedisse água e você dissesse: "Pegue um ônibus e vá para a estação". Não tem conexão. Ou nós achamos que não. Esse foi o seu erro muitos anos antes. Quando seu pai o perguntou: "Qual é o seu nome?", ele disse: "Eu sou Esaú". Agora ele tinha que corrigir a sua falha. Deus o pergunta: "Qual é o seu nome?". Deus disse: "Não há perdão, não há bênção. Você não vai experimentar a bênção, não há crescimento, não há vitória, não há salvação, antes que você entenda quem você é. Salvação começa com confissão. Ele percebeu quando Deus disse: Qual é o seu nome? Antes tinha dito: Eu sou Esaú, fingindo ser outra pessoa. Mas agora diz: Eu sou Jacó. A tradução é o enganador. Eu sou um enganador, Senhor. Eu estou sempre enganando e sempre fui enganado. Sempre em lutas e contendas. Eu sou um alcoólatra. Eu sou uma pessoa raivosa. Quando ele se apropria dos seus problemas, não culpando o seu irmão, o seu genro, sua esposa, o seu pastor, não culpando os outros, mas diz: Sou eu, Senhor. Quando ele reconhece, quando ele se apropria e confessa, uma confissão honesta, humilde e honesta, é vital, absolutamente necessária para o perdão, vitória, bênção, crescimento e influência para transformar os outros, salvação e todas as outras coisas. Este é o ponto de começo e não existe caminho para o desenvolvimento antes que você der esse passo inicial. Quando ele finalmente confessa, Deus não apenas o perdoa, mas também o abençoa. E Deus diz: as nações serão abençoadas por meio de ti. Ele se tornou uma bênção. Não apenas abençoado, mas se tornou uma bênção. Além disso, Deus muda o seu nome. E na cultura de Israel, mudança de nome significa adoção. Deus o adota como filho de Deus. Em Israel, se você é um filho biológico, você pode ser renegado. Mas se você é um filho adotado pela lei, você não pode ser renegado. Portanto, Deus diz que a herança deles é o teu filho. Mais que isso, naquela noite, Deus concede um sonho para o seu irmão e diz: Não o toque. Quando você confessa, você não precisa nem mesmo lutar contra seus inimigos. Deus vai adiante de ti e luta por você. Quando você vai para o campo de batalha, a vitória já é garantida. Antes de você chegar lá, você já recebe os despojos. Quando você confessa, você não tem que lutar. Você luta quando não confessa. Toda a vida se torna uma luta. Quando você confessa, Deus luta por você. Você não precisa se defender, Deus vai te defender. Portanto, confissão é absolutamente necessário para o crescimento cristão. Não apenas salvação, não apenas perdão, mas para todas as outras coisas. Eu vou te contar uma história e nós paramos por aqui e na próxima vez nós continuamos no passo 2. Então, deixa eu te contar essa história. Eu estava no meu primeiro distrito pastoral e tinha um homem que trabalhava para a polícia. Ele era um traidor, um Judas, e ele era o primeiro ancião por mais de 40 anos. Ele era um eterno ancião. Eles tentaram tirá-lo do cargo para eleger outra pessoa, mas todas as vezes que eles tentavam, a polícia vinha e fechava a igreja, porque no regime comunista eles tinham poder. Eles vinham e fechavam a igreja. Se você quer ter igreja novamente, coloque-o de volta. Eles não tinham opção e colocavam de volta. Ou eles achavam isso porque não oraram o suficiente a respeito e tinham medo da polícia. Mas na minha Bíblia, todo lugar que precisa de Deus, você não tem medo. Você teme a Deus, mas você não tem medo das pessoas. Se Deus está com você, se Deus está com você, quem pode ser contra você? Deus falou no Mar Vermelho: Não gritem, eu estou com vocês. Estão vendo os egípcios? Vocês não o verão amanhã. E Deus abriu o mar. Imagine se você estivesse lá andando entre o mar. Em Jericó,
Deus diz a Josué: "Não tenha medo, seja corajoso, estou com você." E Deus derruba os muros de Jericó. Deus diz a Josafá: "Não tenha medo, estou com você." E coloca um coro em frente do exército. E Deus os mata antes da luta. Gideão, 300 pessoas contra uma multidão. Não tenham medo. E os soldados de Gideão não tinham espada. Tinham um trompete e uma tocha. Como assim você vai lutar com um trompete e uma tocha? Isso é suicídio. Quando Deus está com você, você não precisa ter medo porque a sua presença tira todo o medo. Se você tem medo, significa que você tem a teoria de Deus, mas não a presença dele. Então, de volta para a história, eles estavam com medo dele. Ele era um eterno ancião. E qualquer coisa que acontecesse na igreja, ele ia na polícia na segunda-feira seguinte e contava tudo. Eles tinham medo de andar com Bíblias porque poderiam ser presos. E muitas pessoas foram presas, perderam o emprego e muitos pastores foram transferidos. Se não fizesse o que ele falava, alguns eram transferidos e outros demitidos. E algumas vezes ele tomava o dinheiro da igreja ou o dízimo e gastava com a sua família. E todos tinham medo dele. Eu me mudei para aquele distrito, era jovem. Foi logo depois da queda do comunismo, mas a polícia ainda tinha poder e ele também. Quando eu cheguei lá, ele veio falar comigo e disse: ele era grande, realmente grande. E ele era avermelhado, como tivesse uma pressão tão alta que estava a ponto de explodir. Bem avermelhado, ele disse: "Meu jovem, este é o acordo. Se você me escutar, você terá uma vida tranquila." Isso aconteceu 2 vezes em 2 distritos diferentes, com um homem e com uma mulher. Contudo, essa mulher não era grande, ela era bem magra e alta. Esse homem era baixo e grande. Então ele disse: "Se você me escutar, terá uma vida tranquila. Se não, eu te transfiro. Se você começar a me opor, eu te demito. E se você realmente fizer isso, eu posso fazer pior, colocar você na prisão." E ele disse: "Eu tenho poder para te dar vida ou liberdade, eu posso acabar com você." Quando ele falou isso, eu falei: "Você é o Schwarzenegger, o Exterminador?" Eu disse: "Eu não tenho medo de você." Eu disse que quando eu estava na escola, no dia que eles estavam ensinando medo, eu perdi a aula. Eu não fui para a escola naquele dia, então não sei o que é isso. Ele disse: "Você está brincando?" "Não, não estou." Ele disse: "Esse rapaz deve ser louco." E todo mundo falou que eu estava louco. Se você é um pouco louco, você pode se livrar de algumas coisas. É bom ser um pouco louco. Eu era jovem, não tinha muito sabedoria e comecei a lutar contra ele. "Eu não tenho medo de você." Ele começou a pegar o dinheiro, eu falei com a tesoureira e disse: "Logo depois da igreja, quando você contar o dinheiro, leve para casa, não deixe na igreja." Ela fez isso. Quando ele foi no domingo pegar o dinheiro não estava lá. Na segunda-feira de manhã, quando o banco abriu, ela depositou o dinheiro e ele disse: "Oh, você está indo contra mim, eu vou fazer a tua vida miserável." Então eu disse: "Já é, porque eu estou nesse distrito com você, não sei como você pode tornar isso pior." E ele ficou com mais raiva. E então, ele começou a falar mal de mim, e todos eles eram bem pequenos diante dele, como, é melhor não falar, mas ok. E um dia eu perguntei: "Por que vocês têm medo dele?" Eles disseram: "Bem, ele pode fechar a igreja." Eu disse: "Se Deus permitir isso, então a igreja deve estar fechada. Mas se você tem uma igreja sem a presença de Deus, por que você tem uma igreja? Ela deve estar fechada. Mas se você tem a presença de Deus, por que você tem medo?" Eles disseram: "A polícia virá, nos apreender e fechar a igreja." Então eu disse: "Mas vocês oraram a respeito disso?" "Sim, nós oramos." "Quanto tempo?" "Ah, nós não sabemos." "Isso significa que vocês não oraram." "Não, vocês não oraram." Por exemplo, se você jejua 2 minutos, não vai lembrar, mas se você jejua 2 dias, com certeza lembrará. Se você ora 2 segundos, não vai lembrar, mas se orar 2 dias, com certeza lembrará. Já oraram a noite toda por isso? Não. 2 horas? Não. Quantas horas? Nós não medimos. Então não oraram. Se teu filho vai para a sala de emergência, para a sala de tratamento intensivo depois de um acidente, e o médico diz que ele tem mais 2 horas de vida, você ora 2 segundos ou Senhor, esteja com meu filho, amém? Ou você luta em oração? Você quer uma resposta? Ore seriamente a respeito da situação, para que Deus resolva. Então eu disse: "Eu desafio vocês a orarem comigo." Então eles começaram um grupo de oração com 5, então 10, e começou a aumentar. Então eles oravam juntos, não contra ele, mas para que Deus pudesse resolver o problema. E então, alguns começaram a orar contra ele, e eu disse: "Você não é um cristão. Jesus morreu por ele, e a propósito, Deus salvou o ladrão na cruz. Deus o ama. Deus não concorda com ele, mas Deus o ama e quer salvá-lo porque ele é seu filho. Ele pode estar perdido, sua cabeça pode estar um pouco fora do lugar, mas Deus o ama. Da mesma forma que você ama o seu filho, mesmo quando faz coisas erradas, Deus o ama."
Você tem que orar por ele. Mas, pastor, o pastor anterior disse que nós precisamos lutar contra ele. Nós precisamos nos unir. A igreja estava dividida em dois grupos, lutando um contra o outro. Eu falei, bem, quando lutamos um contra o outro, independente de quem ganha, Satanás é o vencedor. Satanás traz divisão. Cristo orou para que pudéssemos ser um. Em João 17, precisamos ser um. Eu não tenho tempo para lutar contra ele. Não vou gastar minha energia lutando contra ele. Eu vou gastar minha energia fazendo evangelismo. Vamos orar por ele. E vamos orar para que essa igreja esteja aberta e que Deus decida quem será o ancião e que possamos ser luz na comunidade e salvar o perdido. Esse é o nosso trabalho, não lutar contra ele ou qualquer outra pessoa. Então, nós começamos a orar por ele, ao invés de orar contra ele, e nós oramos também pela cidade e pela igreja. E quanto mais oramos juntos, mais coragem eles obtiveram. E me perguntavam o que devemos fazer até a eleição. Não me pergunte, não é política. Faça o que Deus pedir. E se a polícia vier? Bem, eles virão, fecharão a igreja e nós oramos para Deus abrir. E Deus pode abri-la. Se Deus quiser abri-la, ótimo. Se não, precisamos de uma igreja fechada. Talvez assim nos arrependamos. O dia da eleição chegou, tínhamos comissão de nomeação e eles não elegeram depois de uma vida sendo ancião, como 40 anos. Perdão. Eles não me elegeram. E quando eles leram a lista, e eles elegeram um outro homem, que era um homem de fé, um homem de Deus. Quando eles leram a lista e tinham elegido outra pessoa, esse homem se levantou, ele estava na parte da frente, no lado esquerdo, na segunda fila. Ele se levantou, colocou o seu dedo em minha direção. Ele disse: Ô rapazinho, eu vou acabar com você. Naquele instante, ele teve um ataque cardíaco e caiu na igreja. Eles o levaram ao hospital. O médico falou que ele teve um sério ataque cardíaco. Eles não tinham equipamento nem conhecimento para ajudá-lo e mandaram-no para casa. Alguns dias depois ele morreu. Mas este não é o final da história. Minha esposa disse: vá visitá-lo. Eu disse: ele não tem jeito. Minha esposa disse: não, existe esperança para todos. Você não decide quem está salvo ou não, Deus que decide. Você falou para eles orar por ele, você orou por ele, nada acontece por acaso. Talvez ele não queria escutá-lo a menos que ele passe por desafios, e Deus permite qualquer coisa. Que é melhor perder sua perna, seu olho ou sua vida? Esta vida é curta e passa tão rápido do que perder a salvação. Estamos falando de eternidade contra 70 anos. Eternidade. Minha esposa disse: vai visitá-lo, ele não morreu ainda. Talvez Deus permitiu isso porque ainda há esperança para ele, como o ladrão na cruz. Então eu fui visitá-lo. Assim que eu bati na porta e a esposa dele abriu, da cama ele disse: você veio para rir de mim, para se vingar? Você veio para se alegrar? Que eu fui contra você e agora eu estou acabado? Eu disse: não, na verdade eu vim para visitá-lo e orar por você. E ele disse: eu não preciso que você ore por mim. E eu disse: eu ficaria feliz de orar por você. Ele disse: não, nenhuma oração pode me ajudar. Por que você está falando isso? E ele disse: eu fiz tanta maldade em minha vida contra a igreja, contra os pastores e os membros, que o Espírito Santo me deixou. Não há mais esperança, estou perdido. Vá embora, não ore por mim. Eu disse: escute, você já viu alguma vez o Espírito Santo? Ele disse: não. Você consegue ver o Espírito Santo? Não. E como é que você sabe que ele deixou? Talvez ele esteja aqui? Por acaso você tem o Espírito Santo em uma caixa e quando você cai a porta abre? Como é que você sabe? Ele disse: eu não sei. E como é que você sabe? Eu pequei. Tem pessoas que pecaram muito mais que você. Nabucodonosor, pare para pensar um pouco. O ladrão na cruz, Raab, a mulher do poço, com toda a cidade, eu não sei quantos homens haviam na cidade, mas todos conheciam ela. Maria, essas pessoas que pecaram mais que você. A Bíblia diz que Deus pode salvar aquele mais distante, Deus pode salvar o último pecador. Mas os meus pecados são grandes? Bem, o sangue de Jesus é maior. Isso é o que a minha Bíblia diz. E ele me perguntou: pastor, você acha que existe esperança para mim? Eu gostaria muito de estar salvo. Eu falei: com certeza. O que eu devo fazer? Confesse. Para você? Eu disse: não, não sou um padre católico. Você confessa para aqueles que você pecou e para Deus. E ele disse: mas há muitos. E eu estou morrendo. E eu falei: é melhor você começar. Mas eu estou fraco, eu não posso falar alto e não posso falar mais que alguns minutos. Essa é a razão pela qual eu estou aqui, como Arão e Moisés. Eu vou falar por você. Você me fala e eu ligo para eles. Ele começou a me dizer nome por nome, eu comecei a ligar nome por nome. Foram cerca de 4 dias, todos os dias visitando e ligando para as pessoas. Ele quer que você o perdoe? Eu não posso perdoá-lo, então eu preciso orar por você. Tchau. E eu ligava para eles e ele perguntava: eles estão me perdoando? E eu disse: não é da sua conta. Sua responsabilidade é confessar. Agora está entre eles e Deus se eles irão aceitar ou não. Quando você confessa, você está perdoado.
Então ele disse, depois de 4 dias: "Mas eu não lembro de ninguém mais." Deus não vai colocar sobre você as coisas que você não lembra. Então eu disse: "Ore para que Deus te perdoe pelas coisas que você não lembra. Você gostaria de confessar, mas apenas não lembra." Ele orou e eu falei: "Então agora confesse a Deus." E ele disse: "Senhor, me perdoe de todo o coração." Ele fez, então eu disse: "Diga, Senhor, eu não mereço a salvação, mas eu sei que o sangue de Jesus é suficiente. E eu acredito que estou perdoado." Mas ele ficou em silêncio e eu disse: "Fale." E ele disse: "Mas eu não sei, como é que eu vou saber?" Você não precisa saber, você precisa acreditar. Você acredita na Bíblia? A Bíblia diz que quando você confessa, seus pecados estão perdoados. Diga: "Senhor, eu confesso e acredito no Senhor. Eu não mereço, mas acredito que o Senhor não mente. Eu acredito que estou perdoado." Quando ele disse isso, ele começou a chorar. Ele disse: "Senhor, acredito que estou perdoado." E eu disse: "Oh, que sensação." E ele perguntou: "Pastor, estou perdoado?" "Sim, você está." E ele disse: "Uau, você é o melhor pastor, vem aqui." E eu disse: "Agora você me ama." Então ele perguntou: "Você pode fazer meu funeral?" Eu quase disse: "Com o maior prazer", mas eu não falei isso. Eu falei: "Sim, farei." Então ele disse: "Pastor, estou salvo." Eu falei: "Sim, como é que você sabe?" "Eu não sou Deus, mas eu aceito a sua palavra, e a palavra diz: aquele que clamar o nome do Senhor será salvo." "Você clamou por Jesus, você está salvo." "Não por sua causa." "Mas pastor, eu não mereço." Essa é a beleza. Essa é a razão pela qual, quando você for para o céu, você vai colocar sua coroa aos pés de Jesus e dizer: "Como estou aqui, eu não mereço isso." Essa é a razão. Se você merecer, você não será grato. Ele disse: "Se aproxime." E eu me aproximei. Pensei: será que ele vai me dar um soco? Ele me abraçou, me beijou e falou obrigado. E disse: "Eu estarei no céu por sua causa." Eu falei: "Não, você está errado. Você não pode estar no céu por minha causa. Eu não posso estar no céu por minha causa, imagine você. Você estará no céu por causa do sangue do Cordeiro." E essa é a beleza da graça. Quando você confessa, este é o começo da salvação. Na próxima vez, nós iremos falar sobre os próximos passos. Deus te abençoe. Provavelmente temos que orar antes de acabar, não é mesmo? Vamos baixar nossas cabeças. Nosso Pai que está nos céus, que milagre, que bênção, graça imerecida, amor imerecido. Ou se pudéssemos entender a cruz. Anjos não podem entender, nós na eternidade vamos louvar, te louvar e nunca entender completamente a magnitude do seu amor. Se pudéssemos abrir nossos olhos por um segundo e ver uma gota do seu amor, não iremos nunca duvidar de ti. Não estaremos tristes, estaremos pulando, gritando, nos alegrando e cantando. E sempre confiar no Senhor. Nos ajude a conhecer, nos ajude a te conhecer, nos ajude a confiar em ti. Nos ajude a entender que nós precisamos admitir, identificar e reconhecer e confessar quem nós somos. E somente através da confissão nós temos a promessa do perdão e da purificação e salvação. Nós temos esperança. Nos ajude a aprender essas lições e aplicá-las. Nós oramos nos méritos de Jesus. Amém.